paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, irmãs, novos convertidos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, não sei boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você, para ti, para nós, para a igreja, para o mundo, esta palavra pura, sincera como eu. Amados e queridos irmãos, hoje é 12 de maio de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus debaixo do temor do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar em Romanos 14, versículo 10 ao 12, e vamos orar e meditar. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra, Pai querido. Me dê graça que o Espírito Santo fale no meu coração e nos meus lábios, que o Espírito Santo leve essa palavra ao coração do irmão e da irmã, do pastor e do obreiro, do crente, do salvo, para que aquele e daquele que não salvo, para ser salvo para a glória do nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, tem perda de tempo. Vamos entrar na palavra de Deus nesse dia de segunda-feira. É o poder de Deus, santidade de Deus. O que o homem deve fazer para ter uma vida de santidade? Tu, porém, versículo 10, por que julgas a teu irmão? Que vida de santidade é essa que você tem se você é juiz do seu irmão ou da sua irmã? Você olha para o irmão e diz: esse irmão não serve, esse irmão está em pecado, esse irmão está ultrapassado. Quem disse que você pode julgar o seu irmão? Quem disse que eu posso julgar ao irmão? Visto que eu tenho dar conta da minha vida diante de Deus. Eu posso aconselhar o meu irmão se ele pedir um conselho. Um conselho é para o bem, para o mal não. Esse conselho para o mal é o inimigo quem faz. Por que julgas o irmão mais fraco? Por que você julga o irmão e diz que ele é velho? Ele está ultrapassado. Quem és tu para julgar o servo alheio? O servo de Deus ou a serva de Deus? E tu, por que despreza o teu? Pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Muito cuidado, meus irmãos. Devemos ter muito cuidado com os atributos na terra. Julgamos os nossos irmãos. Eu vejo isso dentro da igreja. Pastores e crentes das Assembleias de Deus. Pastores e crentes da Igreja Deus e Amor. Da Igreja Batista. Pastores e crentes de todas as igrejas. Molde para essa palavra. Não julguem
Eu sou da Cristã do Brasil. Se você fosse de Jesus Cristo, você não julgaria os filhos de Deus. Não julgaria os irmãos de Jesus Cristo. Eu sou da Assembleia de Deus. Por que você não quer ser de Jesus Cristo? Aceita Jesus. Porque se você for de Jesus Cristo, olha, na igreja presbiteriana, batista, tradicional, Wesleyânia, Deus e Amor, Assembleia de Deus, Ipiranga, Madureira, Belém, Cristã do Brasil, em todas essas igrejas, tá entendendo? Tem servos de Deus, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, dentro da igreja católica, tem pessoa salva, obediente ao que aprendeu desde a sua meninice. E não se rebelaram. Se estiver algo errado, é a diretriz da igreja. A pessoa aprendeu e está obedecendo. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Como eu posso julgar o meu irmão? Eu estou dando um conselho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegar diante de Deus, não vai ter placa de igreja. Vai chegar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Será que você, por ser doutor, ser um pastor renomado, ancião da Assembleia de Deus, é um missionário que Deus chamou e rebeliou na outra igreja para ter uma igreja para ser rico, é egoísta, é exaltado? Tem pastores, se eu falar alguma coisa com ele, se ele souber que eu sou uma pessoa leiga, ele me amaldiçoa e diz que eu sou amaldiçoado. Mas não fala comigo, que ele sabe, diz que se eles falar comigo, eles estão perdidos a Deus. Tem de conhecer a Bíblia, eles não conhecem. Quem conhece a Bíblia não amaldiçoa servo de Deus. Entendeu? Então, mas eles podem chamar a polícia para mim, eles são políticos ricos. Mas diante de Deus, cada um de nós vai prestar conta dos nossos feitos. Por quê, minha irmã? Você aprendeu que é mais santa porque está na Assembleia de Deus. Você é tão pecadora, tanto pecador, quanto a pessoa da igreja tradicional. É a misericórdia de Deus. Então, debaixo desta misericórdia, aprenda uma coisa: não julgue o seu irmão, não julgue o servo alheio, não julgue alguém que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados, aprenda com o grande apóstolo São Paulo, que nós, pregando a muito, ganhando muitas almas, não sejamos renegado naquele dia. Amados, olha para dentro de você, que homem você é, que mulher você é, que homem você foi no passado, que mulher você foi no passado. Se você hoje está nessa posição, quem te colocou nessa posição? Não foi o Senhor Jesus Cristo que tirou você lá do lamaçal, do charco horrível de lodo, da ignorância, do pecado, perdoou todos os seus pecados, as suas misérias, deu um banho de misericórdia, selou no teu santo e amado Espírito. Amados e queridos irmãos, e depois te colocou no altar santo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, não julgueis para não ser julgado naquele dia. Como você julga o seu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Despreza o teu irmão. Por quê?
Você tem o irmão que você abraça, o irmão que te convida para passear, para ir no shopping, para comer um churrasco. E tem o irmão que você vira as costas para ele. Por quê, meu irmão? Ele tem o mesmo Espírito, custou o mesmo sangue do mesmo Jesus Cristo que você custou. Por que você despreza? O Espírito Santo de Deus nos chama para fazer uma reflexão. Eu não estou falando, meus irmãos, só para vocês. Eu estou conversando com vocês. E estou me colocando na frente. Como é que eu vivo? Meus irmãos, você que já tem barrado o ministério de alguém, tirado da frente de igreja porque você é pastor, mete no seu coração e na sua mente. Pergunta para Deus se ele tirou, ele quer encostar esse pastor. Mas você é dono da igreja, você morreu, meu pastor, na cruz do Calvário para comprar essas almas. Ser pastor não é simplesmente ter uma credencial, você sabe disso, meu pastor. Ser pastor é ser chamado por Deus para pastorear um rebanho, as ovelhas. Ser pastor é ter chamada, ter cheiro de ovelha, andar no meio das ovelhas. Ainda que sofra, ainda que seja perseguido, ele ama as ovelhas. Para ser pastor não é juiz, não é dono das ovelhas, é o apacentador. Por que você despreza o seu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Eu vou comparecer diante do tribunal de Deus. Você, meu irmão, vai comparecer diante do tribunal de Deus. Você, minha irmã, vai comparecer diante do tribunal de Deus. Por que você despreza? Por que você diz, esse pastor não tem jeito? Quantas irmãs, quantos irmãos que olha para mim e me despreza de verdade, me ignora. E eu oro a Deus que perdoa esses irmãos, que perdoa essas irmãs, porque não conhece o dono desse pastor, não conhece o dono da igreja. E você, minha irmã e meu irmão, com toda a benevolência, com tudo que você tem, a sua credencial, o seu nome de missionário, de evangelista, você é uma serva, é carente da misericórdia de Deus. E quem sou eu para te amaldiçoar? Eu tenho que te abençoar, se eu quiser ser abençoado. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, pastores e obreiros, não ignore, porque quem ignora não consegue ser ignorado. Quem mata não consegue morrer. Na hora da morte ele berra, ele grita. Amados, quantas pessoas olham para a igreja como uma propriedade de Deus. E conheço pastores que me tirou a mim o trabalho, amigos. Pastor que estava na frente, que acha que é pastores e missionárias. Tiraram-me da frente da igreja. E saí como que eu fosse um homem que tivesse causado alguma coisa. E eu não nem visitei a igreja, nem liguei para os irmãos quando fui tirado. Até hoje não sei por que eu fui tirado. Meus amados, a igreja foi colocada nas mãos de outras pessoas e a igreja ficou pior coisa. Amados, você não ama a igreja? Minha irmã, meu irmão, você que sabe o que fez contra mim, ainda que mate as ovelhas, mas primeiro eu vou matar o pastor. Primeiro, o pastor você não mata.
porque o pastor está nas mãos de Deus. As ovelhas pertencem ao Senhor. E se algum lobo entrar e devorar alguma, lembra-se, você vai chegar diante de Deus, diante do tribunal de Deus, vai comparecer, nós todos, cada um vai dar conta dos seus feitos, e você vai assumir o erro que você fez durante o tempo do ministério, o tempo que você procurou matar alguém. Por que tem pessoas sofrendo? Cancerosos, enfermos, nada dá certo e fica colocando na conta é provação de Deus, é provação, está na prova, está sendo tratado, colocado num cadinho e vai apertar um pouco mais. O fogo vai ser mais fervoroso, porque você julga a igreja do Senhor, você julga o servo do Senhor, você despreza alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Não é porque você é pastor, não é porque eu sou pastor que eu posso desprezar um irmão, que eu posso desprezar um irmão. Todos são iguais. Veja o que Deus disse na sua palavra. Jesus Cristo bem certo, no versículo 11. Como está escrito, Antônio, José, João e Maria. Como está escrito, discípulos e aprendizes, todo pastor, por muito grande que ele seja, por muito exaltado que ele seja, ele é um discípulo, um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes ele tem que ser repreendido pelo Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo vai repreender? Por minha vida, diz o Senhor, está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Não é pela minha vida, não. Pela minha vida, disse o Senhor. Diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Como eu tenho andado como pastor, como você tem andado como pastor, como eu tenho vivido como crente, você, minha irmã e meu irmão, como tem vivido como crente. Não julgue o seu irmão, não julgue a igreja que você está, não rebelia dentro da igreja. Mas como você está? Você tem cargos na igreja, você levanta a voz para persuadir a uma pequenina ovelha. Volte-se para dentro de si, porque o Senhor disse, pela minha vida, diz o Senhor, diante de mim todo o joelho, meu irmão, eu vou dobrar o joelho diante de Deus, é para pedir misericórdia e ser lançado por Deus no dia do juízo, os meus feitos aqui na terra. Porque todos os dias eu não reconheço que eu sou pó e cinza? Sou um homem, um miserável homem, que tem sim merecimento de Deus, porque Deus deu a todos o direito, o merecido direito de ser escolhido e escolher a vida. Tanto é, meus amados, que se não fosse assim, Deus teria exterminado o homem e a mulher que ele criou lá no Jardim do Éden. Quando você, minha irmã e meu irmão, faz uma refeição, que queima o arroz ou a carne por qualquer motivo, se lança fora e faz novo. Mas Deus não fez isso com Adão. Deus continuou
abençoando e dando um tempo até o povo crescer. E este povo pecaram tanto diante de Deus, que Deus mandou vir o dilúvio. Nasceu uma nova geração nascendo de Noé. Tudo descendência lá de Adão. Mas agora, uma geração provinda de Noé. E dessa geração, Deus escolheu um homem. Deus não escolhe o homem santo. Deus não escolhe o homem rico. Deus não escolhe o homem que sabe falar, famoso, não. Deus escolhe uma pessoa que obedece à voz dele, ainda que ele esteja nas drogas, ainda que ele esteja no lamaçal do pecado, ainda que ele esteja condenado à morte e à perdição eterna. Porque todos os homens estavam condenados à morte e à condenação eterna sem Cristo Jesus. Mas Deus preparou uma nação por meio de um homem chamado Abrão, que fazia escultura. Era um homem idólatra. Deus o chamou. Porque, às vezes, irmãos, eu acho que sou crente, sou santo, sou santarrão, e Deus não pode usar, chamar, dar um banho de misericórdia, perdoar, levantar um homem ou uma mulher que hoje está fazendo macumba, que hoje está adorando imagem, fazendo imagem, que hoje está bebendo, está fumando, que hoje está prostituindo, praticando todo tipo de pecado. Chamar, como chamou Abrão. E essa pessoa dá ouvido à voz do Espírito Santo. E Deus levantar essa pessoa para ser uma grande ganhadora de alma e fazer uma ótima nação cheia do poder. Porque Deus chamou Abrão. Ele deu ouvido, fez tudo quanto o Senhor determinou. Criou a nação de Israel. A nação de Israel não era para julgar o mundo, era para ser um modelo para a sociedade, para que o mundo glorificasse o nome do Pai na vida da nação de Israel. A nação de Israel inchou o peito, levantou a cabeça e disse: nós temos o Deus, os outros são os outros. E Deus queria que o mundo olhasse para a nação e glorificasse o nome de Deus pelo porte de santidade da igreja, do povo de Israel. Mas eles não fizeram. Dependendo da igreja, da nação de Israel, nenhuma alma seria salva, porque eles tinham abominação em comer com um de nós. Está entendendo? E Deus estava falando a vida toda. Por que você julga? Olha, toda cabeça, todo joelho, toda cabeça dará conta dos seus feitos. Todo joelho se dobrará diante de mim, disse o Senhor, pela minha vida. Toda língua dará louvores ao Senhor. Toda língua. A língua do judeu, a língua do gentio. Toda língua dará louvor ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo desceu, o Filho de Deus, nasceu de uma virgem, de uma jovem, e deu o direito de ser salvo. Aí é onde eu penso, eu acho que eu merecia uma oportunidade. Se eu não merecesse, Deus tinha pegado o povo de Israel, tinha colocado um funil e tinha purificado para levar para ele. E o desse povo não era salvo, mas todos tinham o direito de aceitar a Jesus. Todos tinham merecimento de receber a graça,
Por isso, Deus, pela tua infinita bondade, enviou seu Filho para os seus, endureceu o coração dos seus, e esse povo mataram Jesus Cristo, entregaram nas mãos dos gentios, dos romanos, para matar. E cai sobre eles o sangue desse Jesus inocente e santo. Amado, mas Jesus Cristo, voltando ao céu, ele implantou a igreja em 3 anos e meio. Implantar uma igreja, ensinando com carinho, com amor, mostrando a porta do céu e o portão do inferno, mostrando o paraíso que tem preparado para o homem e para a mulher, e mostrando o lago de fogo que tem preparado para o Satanás, os seus anjos, e para todo aquele que não obedecer à palavra de Deus e não for achado escrito no livro da vida. Preparar uma igreja é coisa de muito carinho, muito trabalho, de oração, de meditação, de diálogo com o Pai. Ele estava aqui na terra para preparar uma igreja santa. Sabe por quê? Porque o mundo inteiro era para estar glorificando o nome do Pai na pessoa da nação de Israel. Mas a nação de Israel levantou a cabeça e ficou exaltado. Humilhava as demais pessoas, eles eram superior. E Deus não foi louvado pelas nações, porque Israel pecou a sua exaltação. Deus endurece o coração de Israel. Aleluia. E agora, Jesus Cristo, como o Pai escolheu Abraão, agora ele escolhe a igreja. Ele chama os discípulos, pessoas humildes, para que o mundo conhecesse que o povo de Deus é um povo humilde. Mas andando no meio do caminho, a igreja virou a nação de Israel. Doutores poderosos. Amados, hoje até línguas estranhas, batismo no Espírito Santo, são estranhos. A pessoa está falando de mistério aqui, 2 minutos do outro lado está falando palavrão, está ouvindo funk. Amado, o Espírito Santo está triste. Eu falo por mim, eu preciso me santificar. Mas eu não consigo, preciso que Deus me santifica, me purifica, me perdoa, me coloca no prumo de Amós. Mas neste ano, meus amados, eu fiz um propósito com o Senhor. Não é pregando, exortando, que eu vou atingir o ápice da santidade. É com a boca no pó, reconhecendo a misericórdia de Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia, porque se Deus não tiver misericórdia de mim, de maneira alguma eu entrarei no reino dos céus, porque eu tenho que dobrar todo o joelho, o meu joelho vai ser dobrado, toda língua dará louvores ao Senhor, nosso Deus. E Deus espera que a igreja, aleluia, no pleno século XXI, que este mundo veja Cristo Jesus em cada membro da igreja. Você sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque a nação de Israel não tinha o Espírito Santo. Quem recebia o Espírito Santo é os sacerdotes, os reis. O Espírito vinha sobre eles, os profetas, e voltava para o Pai. Mas Jesus Cristo fez o contrário. Ele, sabendo que a igreja não tinha outra proteção, ele salvou, comprou com seu sangue e falou: isto é meu.
Como um empresário que tem uma grande empresa, ele cerca sua casa, suas empresas, certo? Com vários tipos de segurança. Jesus Cristo enviou os seguranças celestiais, os anjos, para guardar a igreja, que é a propriedade dele aqui na terra. Mas sabendo que o homem, ele tem que andar de um lado para o outro, ele tem que ouvir coisas que ele se irrita, como o homem na carne, ele vinha pecar. Ele enviou o Espírito Santo para entrar no coração do homem e da mulher. Meu irmão e minha irmã, quando você fica com raiva do seu irmão, do seu amigo, do seu semelhante, você entristece o Espírito Santo que está no seu coração. O Espírito Santo, é amoroso. Ele quer que você seja alegre, que você seja preparada para abençoar, ainda que ninguém te abençoe. Deus continua te abençoando. Deus espera, Cristo Jesus espera que olhe para você, minha irmã, jovem, e veja Cristo em ti, nos seus lábios, no seu falar, no seu andar, no seu vestir, na sua conduta. Deus espera, minha irmã, que olhando para mim, você vê Jesus Cristo na minha vida, na minha conduta. Se eu estou falho, o Espírito que está em mim está em você. Não me julgue, me chama a atenção, fala comigo. Meu irmão, nós temos o mesmo Espírito. Eu quero entrar diante de Deus, mas eu quero que o pastor esteja lá. Eu vou dizer para a irmã a mesma coisa, se Deus você falar. Eu te amo, minha irmã, por isso eu quero que você esteja lá naquele dia, para a glória do nome do Senhor, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua glorificará o nome dele. Amados, lembre-se, não julgue o seu irmão, não julgue a sua irmã, não julgue a igreja. Você não é juiz da igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Você, meu irmão e minha irmã, que congrega na Congregação Cristã do Brasil, é templo e morada do Espírito Santo, eu te amo. Você, meu irmão e minha irmã, congrega na Osleânia, é templo do Espírito Santo, é meu irmão e minha irmã. Você que congrega na Presbiteriana Renovada, é meu irmão e minha irmã, é templo do Espírito Santo. Você que congrega na Batista Tradicional, é meu irmão e minha irmã, é templo do Espírito Santo. Você que congrega na Batista Renovada, é meu irmão e minha irmã, é templo do Espírito Santo. Você que congrega na Deus e Amor, é meu irmão e minha irmã, é templo do Espírito Santo. Você que é da Assembleia de Deus Madureira, Belém, é da Assembleia de Deus de Ipiranga, é todo tipo de Assembleia de Deus que tem, né, irmãos? Todas as Assembleias de Deus são meus irmãos e minhas irmãs. Você que é de todas as placas de igreja, que aceitou a Jesus Cristo e crê na palavra e no Espírito Santo, é meu irmão e minha irmã, é templo do Espírito Santo. Você que é um pastor presidente, é um pastor de igreja, é líder de jovem, líder do ciclo da oração, é missionário, é missionária, evangelista, homens e mulheres, diaconisa, diáconos, cooperadores e cooperadoras, é meus irmãos e minhas irmãs, é templo do Espírito Santo. Qualquer coisa você deve pedir uma oração. Você sabe que você, igreja, está nas minhas orações. E esse ano eu tenho um propósito, Senhor. O mínimo que eu posso orar por dia é 2 horas. Pela minha família,
pelos meus familiares em volta, pela igreja que é a minha família, pelos pastores, por aqueles que me ignoram, por aqueles pastores que não tem a mim como pastor. Precisa mais de oração, porque eles vão dobrar o joelho diante de Deus. Se eles estiverem rejeitando, não é a mim, está rejeitando aquele que me levantou como pastor. Eu nunca rejeitei um pastor, um missionário, uma missionária. Deus é testemunha. Eu fui caluniado, fui perseguido. Quantas vezes meus irmãos deixavam a missionária fazer a ceia. Ela era ministro da palavra de Deus e saía da igreja para falar de mim na sede. Eu oro por essa irmã, oro por esse irmão. Sabe por quê? Porque eles precisam do Senhor Jesus Cristo. Eles não conhecem a pessoa bendita do Espírito Santo. Quantos irmãos, Senhor, quantas irmãs que se já reuniram para me matar espiritualmente, para tirar da frente da igreja. Meus amados, tudo isso é coisa que o inimigo faz. Não faça isso na igreja. Não faça isso com seu irmão. Não faça isso com seu pastor. Tem igreja sofrendo nas mãos de pastores, porque está pagando o que fez com pastores anteriores. Então Deus está tratando com a igreja. A igreja está diminuída, porque Deus entrega para a igreja o pastor que ela merece. Você, meu irmão, quer ser feliz? Ame a obra de Deus, ame a sua família, abençoa a tua família, abençoa a obra de Deus. Seja uma bênção na igreja como é na sua casa, no seu trabalho, porque assim será abençoado diante de Deus. Lembra que todo joelho se dobrará diante de Deus e toda língua confessará, louvará, dará louvores a Deus. A sua língua e a minha língua vai dar. Assim, pois, 12, cada um de nós dará conta de si mesmos a Deus. Por isso, meus irmãos, por que julgarás ao teu irmão? Se cada um de nós dará conta de nós mesmos a Deus, por que alguém me julga aqui? Eu tenho que dar conta de mim diante de Deus. Você vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Te ajudar, conversar, te aconselhar. É um direito seu e obrigação minha. É um direito meu e obrigação sua se você me amar. Mas quando eu te chamo você e digo, meu irmão, minha irmã, eu preciso de um conselho de Deus. E você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Amado, quando eu falo para você, fica eu, você e Deus. Deus está no vertical, nós estamos no horizontal. Nós dois estamos embaixo, aconselhando um ao outro, chorando um pelo outro, amando um ao outro, como se fosse nós mesmos. Amados, às vezes para uma pessoa se converter, quantas palavras Jesus Cristo falou com aquela mulher no tanque? Quantas coisas essa mulher falou, aquela que foi apedrejada, era para ser apedrejada. E Jesus ouviu e não a condenou em nada. Às vezes tem pessoas que não entendem por que o pastor dá liberdade para essa irmã falar e se abrir, para que ela possa falar até não pode ser repreendida. Se ela souber que ela vai ser apedrejada, ela só vai chorar e cair de joelho. Mas ela quer perdão. Ela quer
ajuda. E Deus nos chamou para apacentar todo pecado que o homem ou a mulher cometer. Se crer e se arrepender, o Senhor perdoará. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Já pensou se eu chegar diante de Deus e vou ter que dar conta de mim e dizer: eu toquei da igreja irmã fulana, porque ela me falou que pecou, e eu não aceito o pecado. E Deus ouvir essa palavra e dizer: eu vou te mandar você para o inferno de lago de fogo ardente, porque lá que é lugar do pecado, aqui é o céu, é o paraíso, e aqui não tem pecado. Eu vou morar no inferno. Quem quer dizer que aquela irmã que eu toquei da igreja pode não estar no Hades? Algum anjo do Senhor pegou na porta da igreja, pegou, abraçou e tomou nos braços e levou para o lugar que alguém apacentou. Mas eu estou sendo lançado pelo Todo-Poderoso. Quem sou eu? Eu vou dar conta de meus feitos. Por isso, minha irmã, não me julgue. Eu não te julgarei. Você tem fraqueza, falta de ajuda e de compreensão, mas o Espírito Santo te conhece e te compreende. Você está enferma, você está enfermo. O amor de Deus alcança você. Eu vou estar orando porque o ministério de Cristo Jesus foi baseado na oração, na cura divina e no aconselhamento. Não foi na persuasão. Eu sou pobre, materialmente falando, mas eu tenho certeza que eu sou rico espiritualmente, porque o Senhor é comigo. E não morrerei como morrem os homens qualquer. Morrerei como um homem de Deus, chamado por Deus para o momento que ele diz: vinde, meu filho. Morrerei, serei levado pelos anjos. E a minha família será cuidada pelo Senhor. Não pense que morrerei num leito, sofrendo, porque o meu Deus, ao qual eu sirvo, pela misericórdia dele, me sustentará com saúde e com vigor em todos os dias da minha vida e me levarás para a glória. Um momento de paz. Estarei orando se você, meu irmão e minha irmã, crê nesse Jesus, toda enfermidade que é em ti e na sua família será dissipada. Em nome de Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, essa é a tua palavra, foi pregada nesta manhã, meu Pai querido. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita o coração dessa irmã, visita o coração desse irmão, meu Pai. Visita o coração dessa família, meu Pai querido, meu Deus santo e glorioso, Deus trino e onipotente. Oh, meu Pai celeste, cura, Senhor, esse irmão que está com câncer, essa irmã que está acometida do câncer, meu Pai. Senhor, esse irmão que está com problema no diabetes, essa irmã que está com problema de diabetes, Pai. Esse irmão, Pai celeste, que está com problema nos rins, essa irmã que está com problema nos rins, ó Pai, coloca rins novo. Senhor, purifica o sangue desse irmão e dessa irmã. Senhor, cura aquele irmão e aquela irmã que está com diabetes, com colesterol. Ah, Senhor, aquele problema de irmão e aquela irmã que tem problema de infarto, Senhor, de AVC. O Senhor é poderoso. Troca os corações, visita a pressão desse irmão e dessa irmã. Pai querido, aquele que está numa cadeira de roda, aquele que é paralítico, meu Pai, se crê no poder desta palavra, oh Deus, ele pode levantar e andar para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai querido, meu Pai celeste e amado, visita, Senhor, aquela pessoa cega. O Senhor é poderoso, o Senhor Jesus Cristo
abre a vista dos cegos e ordenou que nós fôssemos curar os enfermos. Senhor, que os mudos se falem. Deus, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, cura essa família, santifica o coração deste homem e dessa mulher. Meu Pai querido, aquele irmão e aquela irmã que está com depressão, eu repreendo o espírito de depressão em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, visita o coração dessa irmã e desse irmão. Essa enfermidade, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade da alma, do espírito, da carne, do sangue, dos ossos, nos nervos. Eu repreendo essas enfermidades em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de morte, espírito de tranca-rua, enxucaveira, espírito do inferno, eu repreendo da sociedade e repreendo de cima do homem e da mulher, que é de imagem e semelhança do Pai. Deus querido, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que o mundo veja Cristo na minha pessoa. Ó meu Pai Celeste, o Senhor é poderoso, Pai amado, o Senhor é poderoso, é bondoso e onipotente. Ó meu Pai querido, visita os pastores, Senhor, abençoa meu pastor, abençoa a pastora, abençoa a igreja, os jovens, crianças e adolescentes, perdoa os pecados de cada um, Senhor, para que todo entre nos céus pelas portas. Deus, tem de misericórdia dessa nação, meu Pai. Salva o presidente, salva o governador, salva o prefeito, o vereador, deputados estaduais e federais, senado, juiz, Pai. Salva o adulto, a prostituta, o afeminado, o ladrão, o salteador, o drogado, o passador de droga, o macumbeiro. Ó Senhor Jesus Cristo, salva, Senhor, salva o andarilho, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva o homem e a mulher, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Abençoa o coração dessa jovem, dessa criança, desse adolescente, dessa irmã, desse irmão. Abençoa a família, Pai, e a igreja em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.